Está pronto para começar? Amém? Então eu quero que você abra em Gênesis capítulo 28, verso 10 ao verso 17. Gênesis 28, 10 a 17. Deixa eu me organizar enquanto você vai abrindo a sua Bíblia. Nós cantamos aqui que nós somos a casa de Deus, amém? E Jesus disse que a casa de Deus será chamada de casa de oração. Então eu quero ler com você Gênesis 28, capítulo 28, verso 10 a 17. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pelo seu travesseiro, deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada. Posta onde, amados, a escada? Na terra ou no céu? Diga, posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Então, onde começava a escada? Na terra. Até onde ia a escada? Ao céu. Era um sonho, uma visão noturna. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Diga comigo, é a casa de Deus, a porta dos céus. Amados, nós sabemos que o Antigo Testamento, ele traz sombra, ele traz uma figura da realidade em que nós vivemos hoje no Novo Testamento. E a Bíblia diz que Jacó estava saindo de uma situação muito complicada. E grande parte da situação complicada em que Jacó estava vivendo, ele tinha criado aquilo. Ele fez parte do problema. Parte do problema foi ele que gerou. Grande parte do problema foi ele que gerou. E aquela situação, ele teve que sair fugido de casa. Ele saiu sem nada na mão. Ele saiu, dormiu no relento. Ele saiu sem rumo. Acredito que estava desesperançado, com uma direção. Ele estava indo para a casa dos parentes, mas sem saber o que seria da vida dele. E ele deita para dormir. E a Bíblia diz que quando ele deita para dormir, Deus fala com ele através de um sonho. E a Bíblia diz que ele vê uma escada posta na terra. E essa escada posta na terra alcança o céu. E o que desce por essa escada? Anjos, eles descem e sobem pela escada. E de repente ali ele ouve o Senhor falar com ele. E o Senhor começa a falar com ele a respeito da situação dele naquela hora, a respeito das promessas que Deus tinha, a respeito da descendência de Jacó. E Deus se revela para ele. Quando ele acorda, o que é que ele percebe? Ele diz: aqui é a casa de Deus. E Jesus, depois, no Novo Testamento, ele esclarece para nós que a casa de Deus é uma casa de oração. A característica da casa de Deus é que ela é uma casa de oração. E depois, nas cartas paulinas, a gente vê a Bíblia ensinando para a gente que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Altíssimo. Então eu quero juntar tudo isso e trazer para você o início dessa série, dessa matéria, mostrando para você, trazendo essa luz, esse esclarecimento, chamando a atenção para o fato de que quando há oração, é como se houvesse uma escada que sai da terra e toca o céu.
A gente pensa que as coisas vão começar, amados, só porque Deus quer. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer bem. Mas existe um caminho que Deus estabeleceu para o que está no céu chegar na terra. O que é que ele viu? Ele viu uma escada. Os anjos não voavam por qualquer lugar. Os anjos não saíam circundando qualquer lugar. Eles não desciam de qualquer jeito. Eles desciam por uma escada. E naquela escada eles subiam e desciam. Aquela escada fazia ligação, fazia o fluxo do céu para a terra, da terra para o céu. E naquele mesmo lugar onde havia uma escada, havia também a palavra, a revelação de Deus. Havia a direção de Deus para o futuro de Jacó. Havia conselho de Deus. Havia conforto de Deus. Havia refrigério de Deus. Havia promessa de Deus. E quando ele terminou aquela revelação, ele percebeu: onde é que eu estou? Eu estou na casa de Deus. E Jesus disse: a casa de Deus é casa de oração. Amados, oração. Essa escada representa a sua vida, a minha vida de oração. E nessa matéria a gente vai aprender a levantar a nossa escada. Porque ela sai da terra e chega ao céu. E Deus não fará nada na terra se não for em resposta de oração. Vamos, por favor, para Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Filipenses, guarde Filipenses aí, só um momentinho. Vá, por favor, para Jeremias 33:3, que é mais conhecido ainda. Jeremias 33:3. Depois a gente lê Filipenses. Jeremias 33:3. Diz assim: 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. O que é oração? Oração fala de diálogo, mas não só de petição. Nosso consciente religioso tem a ideia de que orar é chegar com a lista de pedido diante de Deus, colocar a lista lá e sair. Mas oração não é só petição. Oração fala de comunicação, oração fala de diálogo, mas fala de algo que vai e vem, sobe e desce. Oração fala de comunhão com Deus. E a Bíblia em Jeremias 33:3 mostra o seguinte: o Senhor diz: invoca-me. Ele chama a gente para orar. Ele chama a gente para falar com Ele. E Ele diz: eu vou te responder. Então, quando a gente vai orar, a gente deve ter uma expectativa que Deus vai falar com a gente. Lembra da escada de Jacó, que é uma figura do que acontece no reino espiritual quando a gente está orando. Na escada, anjos subiam e desciam. O que é que os anjos fazem? Eles são espíritos ministradores, eles servem aqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão a serviço do Pai para trabalhar na nossa vida. Então, a oração manifesta o poder e a ação de Deus na nossa vida. Mas naquela escada também estava o Senhor falando com Jacó, consolando ele a respeito da situação presente e trazendo ele uma palavra para o futuro dele e até para a descendência dele. Então, em Jeremias, o Senhor diz: invoca-me, vem falar comigo, me chama, vem ter comunhão comigo e eu vou te responder. Vai subir e vai descer. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas, coisas firmes que não sabes. Amados, nós precisamos crer no que a palavra diz e deixar de lado tudo que a religião ensina de uma vida monótona, de uma vida sem sentido de oração. Nós vamos aprender a orar, porque a Bíblia diz que quando a gente ora, o Senhor vai falar com a gente e anunciar a gente coisas que a gente não sabe. Ele quer mostrar para a gente, livrar a gente de coisas que a gente não sabe. Sabe, a oração pode ser comparada com a escada. A oração pode ser comparada também com alguém que está destruindo e desfazendo as obras do diabo. Eu estava ouvindo uma aula essa semana e falava da Angola. Uma coisa que eu não sabia. Na Angola teve muita guerra civil e ficou
na terra escondida muitas minas. E por causa das minas escondidas depois da guerra, muitas pessoas tropeçavam nas minas e eles eram mutilados por causa das minas, porque andavam no terreno e muitas vezes crianças brincando no campo. Então o governo contratou pessoas para destruir as minas, para ir desarmar as minas, para procurar as minas e desarmar aquelas obras do inimigo. Amados, na oração, você é essa pessoa. O governo do céu chamou a gente para orar, porque a gente precisa conhecer de coisas que não conhece. E como é que eu vou saber na oração? Tem algo preparado contra a minha vida, contra a minha família, contra meus filhos. Na oração, Deus vai me falar. Começa agora a interceder para o fulano, ora por cicrano. Ele vai anunciar para a gente coisas que a gente não sabe na oração. Então, a partir de hoje, quando você for orar, fica na expectativa, fica atento. Se subir alguma coisa ao seu coração, uma palavra, um versículo, uma pessoa vir à sua mente, é o Espírito falando com você coisas que você não sabe. Porque a expectativa de Deus é que a oração não seja apenas uma via de mão única. Não é a gente protocolando um pedido, irmãos, como se faz na justiça, como se faz no INSS. Deus é o nosso Pai. Oração é um relacionamento, é uma via de mão dupla. A gente fala, Ele fala. A gente fala, Ele fala. Ele fala e a gente fala. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Então vamos lá. Abra por favor em Lucas, capítulo 11, verso 1. Você está animado? Eu estou muito animada. Lucas 11, verso 1. O que é que a Bíblia diz? Jesus falando. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amados, eu até gravei um pequeno vídeo, passei para a igreja convidando para esse tempo aqui, para essa série de oração, e eu toquei nesse texto no vídeo. Esse texto é muito interessante. Vamos parar para pensar comigo na situação deles. Eles estavam do lado de Jesus, os discípulos. Eles viram muitos milagres acontecendo. Eles viram pão ser multiplicado. Eles viram Pedro andar sobre as águas, Jesus andar sobre as águas. Eles viram muitas pessoas sendo curadas, muitos demônios sendo expulsos. Eles viram muita manifestação do poder e da glória de Deus na terra enquanto Jesus ministrava. Mas eles viram o que as pessoas não viam, porque eles estavam coladinhos do lado de Jesus. Eles viram quanto Jesus orava. A Bíblia diz que Jesus era um homem de oração. Ele acordava mais cedo para orar. Ele dormia mais tarde porque ia orar. E muitas vezes ele orava sozinho. Ele se apartava dos discípulos. Ele dizia: fiquem aqui, eu vou ali orar. Se demorava muitas vezes. Outras vezes ele chamava os discípulos: vamos orar comigo. E uma dessas vezes, eu acredito que caiu a ficha. Alguém percebeu que todo o resultado, que toda aquela vida que Jesus levava na terra, tinha a ver com a vida de oração dele. E muita gente diz assim: não, Jesus multiplicava pães porque era o Filho de Deus. Jesus andou sobre as águas porque era o Filho de Deus. Jesus fazia milagre porque era o Filho de Deus. Mas você também é filho de Deus, amém? Eu também sou filha de Deus. O que falta na nossa vida, amados, muitas vezes é seguir o exemplo do nosso mestre, que é Jesus, orando mais, porque ele orava. Mesmo sendo filho de Deus, na época unigênito, porque nós somos filhos e nascemos de novo depois que Jesus morreu e ressuscitou por nós. A morte dele e a ressurreição nos trouxe justiça. Perdoou os nossos pecados, nos fez nova criatura. Mas nessa época ele era o único filho de Deus. E mesmo assim, ele sabia que precisava o quê? Orar.
Porque, amados, não se traz o céu para a terra sem oração. A oração é a escada. A oração é a escada. Então Jesus queria que o céu se manifestasse na terra. Ele sabia que ele precisava orar. E ele, quando os discípulos falaram, me ensina a orar, Jesus. Alguns pontos, amados, a Bíblia inteira te ensina a orar. Jesus trouxe, vamos dizer, princípios básicos. A gente vai estudar em muitos outros textos. Ele diz o seguinte: quando você orar, você chama Deus de Pai. Primeira coisa, chame Deus de Pai. Diga, meu Pai. Você pode dizer isso? Meu Pai, tu que estás no céu, mas tu és o meu Pai. Chame Deus de Pai. Ele está dizendo, olha, reconheça a sua posição. Quando você for orar, reconheça a sua posição diante de Deus e a posição de Deus diante de você. Por quê? Porque quando você está orando, você não está protocolando uma petição, uma instituição. Você está desenvolvendo um relacionamento com uma pessoa que é seu Pai. Eu não estou indo na justiça protocolar um pedido. Eu não estou indo no INSS protocolar um pedido. Uma vez eu ouvi alguém falando, irmã, quando orar, vamos orar bastante, bem muito, assim, vamos pedir uma coisa grande, porque aí se Deus responder pelo menos metade, ainda é bom. Eu não estou fazendo uma petição na justiça, irmãos. São os advogados que dizem isso, vamos pedir mais, porque se o juiz der menos, está tudo bem. Não, eu estou falando com meu Pai. Eu estou falando com meu Pai de acordo com a vontade que Ele revelou para mim. E Jesus disse, primeira coisa que você precisa aprender, para aprender a orar, é aprender que Deus é seu Pai. E Deus tem expectativa que você se relacione com Ele como um filho se relaciona com o Pai. Porque nenhum filho chega diante do Pai, amados, com distância. Nenhum filho chega diante do Pai com protocolo, pronto. A gente não chega diante do Pai com protocolo. Às vezes chega com vergonha, mas não chega com protocolo. Mesmo com vergonha, quando o filho fez alguma coisa errada, ele até vem de cabecinha baixa, mas não tem protocolo. Ele vem, chega lá, às vezes pega na perna, abraça, se encosta, porque é filho. E Jesus disse, quando você orar, chame Deus de Pai. Reconheça que você é filho. Chegue diante dele dizendo, meu Pai. E depois, santificado seja o teu nome. Antes de pedir, louve e exalte quem Ele é. Diga, Senhor, teu é santo. Fala uma palavra de amor. O que é que Jesus está ensinando, irmãos? Não é uma reza, não. Ele está ensinando como desenvolver relacionamento com Deus. Ele está dizendo, olha, eu faço o que o Pai faz. Eu sou um com o Pai. Vou te ensinar a desenvolver um relacionamento com Deus. Você quer aprender a orar? Primeiro chega lá sabendo que você é filho e Ele é Pai. Depois, você exalte o nome dele. Reconheça quem ele é. Desenvolva esse relacionamento. Irmã, o que eu vou dizer? Diga o que você sabe que Deus é. Você sabe que Deus é bom? Sim ou não, igreja? Então diga, Pai, tu és tão bom. Você sabe que Deus é lindo? Pai, tu és lindo. Sabe que Deus é grande? Pai, tu és grande. Sabe que Deus é poderoso? Pai, tu és poderoso. Sabe que Deus é santo? Pai, tu és santo. Chega diante dele, dizendo quem ele é. E aí, amados, a palavra diz, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Assim na terra, eu estou adiantando, né? O versículo, venha o teu reino. O pão nosso de cada cotidiano ou de cada dia dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Tem outra versão que diz, venha o teu reino, outro texto, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Por que Jesus diz que a gente deve orar para o reino vir para a terra? Porque o reino de Deus não se estabelecerá na terra sem oração. Amados, o reino é a vontade, é o governo,
é o querer de Deus. Ele não se estabelece na minha vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, no seu futuro, sem oração. Porque oração é a escada. Amados, ainda que seja a vontade dEle, ainda que seja o reino dEle, Jesus diz, você precisa orar para que o reino se estabeleça. Sabe por quê? Porque Deus deu a terra ao homem, aos filhos dos homens, e ele só vai se mover nessa terra se um filho do homem se levantar para pedir que ele se mova na terra, porque ele não vai invadir a casa de ninguém, ele não vai arrombar a casa de ninguém, ele não vai impor a vontade dele na vida de ninguém, se a gente não primeiro orar e dizer, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Como o Senhor tem liberdade de operar, de atuar, de fazer a tua vontade no céu, faz na minha vida. Mas no céu não tem crise, no céu não tem choro, não tem doença, não tem desespero, não tem ninguém se suicidando. As criancinhas do céu não são abusadas, não são molestadas. Não existe, amados, no céu maldade, nem tsunami, nem desastre aéreo. No céu, amados, é feita a vontade de Deus plenamente. Mas Ele deu a terra aos homens. E a escada sai da terra para o céu. Deus quer fazer, mas para Ele fazer, a gente precisa se levantar e orar. A gente precisa, Senhor, faz a tua vontade. Venha o teu reino. Eu, como representante do homem, eu dou autorização ao Senhor para agir nessa terra. Eu dou autorização ao Senhor para agir na minha vida. Eu dou autorização ao Senhor para agir na minha casa. Faz a tua vontade. Aleluia. Abra, por favor, em Mateus 7. Mateus 7, 7 a 11. Mateus 7, 7 a 11. Jesus falando. Só um momento que eu abri errado. Diz o quê? Todo mundo conhece esse texto, né? Pedi e buscais e batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Jesus quer dar o que a gente pediu? Ele quer abrir essa porta? Ele quer fazer a gente encontrar o que está buscando? Sim, porque a oração não muda a vontade de Deus. A oração estabelece a vontade de Deus. E se Ele quer fazer e é todo poderoso, por que Ele manda a gente pedir? Por que pedir se Ele já quer fazer? Por que bater se Ele já quer abrir? Por que buscar se Ele já quer se manifestar? Ou se já quer se revelar? Mas Jesus disse, olhe, você precisa pedir, você precisa bater, você precisa buscar. Porque não é todo o que recebe, é todo o que... Vê aí. É todo o que recebe, é todo o que quer, é todo o que precisa, irmão, que recebe, é todo o que pede. Todo o que pede, recebe. É todo o que precisa que encontra. É todo aquele que perdeu que encontra. É todo aquele que busca que encontra. E quem bate é aquele que vê a porta se abrir. Aí Deus, a palavra de Jesus diz, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele é o Pai, Ele quer dar coisas boas, mas é necessário pedir.
Ele quer que você ache que essa porta seja aberta. Apesar dele querer abrir a porta, é necessário bater. Diga, oh glória. Amados, eu quero que você entenda nessa primeira aula sobre oração, que Deus escolheu, Ele decidiu depender da cooperação do homem para estabelecer a vontade dele nessa terra. É a decisão, é o caráter dele. Você entende? Ele é assim. Ele é desse jeito. Talvez eu e você, se tivéssemos poder para fazer as coisas para nossos filhos, a gente ia obrigá-los, a gente ia, sabe, colocar eles como marionetes, a gente ia, eu sei o que é melhor para você, então vai ser desse jeito, e eu vou te obrigar a seguir esse rumo, porque eu tenho poder para fazer isso, e eu só quero o seu bem. Mas Deus não é assim. O caráter de Deus é um caráter que dá liberdade, livre-arbítrio, para o homem escolher, se sujeitar e desejar a vontade dele e cooperar com ele. Deus decidiu, Ele decidiu que Ele só vai agir na sua vida, Ele só vai agir na terra se você cooperar com Ele nessa obra. Ele escolheu fazer assim, porque é o caráter dele. Ele é bom. Ele não obriga ninguém a nada. Ele espera que seus filhos cooperem com Ele. Ele quer abrir. Ele quer manifestar a bondade dele. Ele quer te dar coisas boas. Mas Jesus disse, olha, eu preciso que você peça. Porque todo o que pede não é todo o que precisa. Não é todo o que necessita. Por isso, amados, muitas vezes tem um grande necessitado em nosso meio. Carente de milagre, carente de Deus. Mas se ele não souber orar, se ele não tiver alguém que ore por ele, ele não vai receber. Não é porque Deus não quer dar, não. É porque ele não pediu. E para a porta do céu abrir, você tem que bater. Não é porque Deus não ama as criancinhas da África, irmãos, que elas estão passando fome, não. É porque não se levanta um intercessor. Ninguém ministrou a palavra ali. Muitos creem em falsos deuses, oram a falsos deuses. E apesar de Deus amá-los e querer abençoá-los, ninguém bateu por eles ainda. Ninguém buscou por eles ainda. Até que o evangelho chega num lugar, é ministrada a palavra, e a palavra começa a mudar as pessoas, e as pessoas começam a orar ao Deus verdadeiro, e começam a ver manifestação do céu, e os recursos do céu são trazidos para a terra por causa da oração, por causa do clamor, porque eles aprendem a invocar o único nome pelo qual há salvação. Então o céu começa a se manifestar na terra. Deus sempre quis fazer, mas ninguém batia, ninguém buscava. Então aquela porta não podia ser aberta. Amém. Eu vou ler com você de novo esse texto. Em Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Assim como a escada começava no céu, a escada de Jacó, e ia até a terra, começa em você. Você pede e Deus te dá. Você busca, Ele vai manifestar para você. Você vai achar, você abre, você bate, e essa porta vai se abrir. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. E Jesus diz no versículo seguinte, e esclarece, não é porque eu não quero dar. Se você é um pai, uma mãe, você quer dar coisa a seus filhos, e o seu amor se comparado ao meu, você é mau, imagina Deus, irmãos, como quer nos dar coisas boas. Mas nós precisamos bater. Amém. Aleluias. Mateus 18, verso 18 a 19. Vanessa, precisa ter algum jeito especial, eu preciso saber falar diferente, eu preciso ter alguma eloquência, eu preciso ter algum estudo para aprender a orar assim, natural, eu preciso chegar a Deus com palavras bonitas. Não. Tem muitos pais aqui, eu tenho certeza que quando seu filho tinha 2 anos, ninguém entendia o que ele dizia, falava tudo errado, mas quando ele chegava e pedia alguma coisa, quero água, estou com sede, você entendia.
Amados, a oração é um relacionamento com o Pai. Com o Pai. Não importa se você não sabe falar bonito. Não importa se você não conhece ainda muitos versículos para citar. Apenas vá ao Pai e comece, Pai, e o resto vai vir do seu coração. Lembra de adorar Ele, lembra de dizer quem Ele é para você, o que você já aprendeu dEle, e deixa o resto vir do seu coração para o coração do Pai. Amém? Mateus 18, 18 a 19. Diz assim, deixa eu achar de novo, abri errado, só um momentinho. Mateus 18, 18, pronto. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Existem muitas coisas para serem ligadas na terra. E muitas coisas que precisam ser desligadas na terra. Mas para essas coisas serem ligadas e desligadas, Ele diz que a gente precisa ligar e desligar através da oração. Veja, amados, a gente liga coisas de acordo com a vontade do céu. Na verdade, quanto mais você conhecer a vontade do seu Pai, mais ousado e intrépido você vai ser em oração. Porque orar não é convencer Deus a fazer o que Ele não quer fazer. Orar não é insistir com Deus para que Ele nos abençoe, porque Ele é um Deus relutante que não quer nos ajudar. Orar não é forçar Deus a fazer nada. Orar não é entrar em uma guerra com Deus, pelejar com Deus, para que Deus faça alguma coisa por mim. Orar não é isso. Orar é ligar na terra o que já está ligado no céu. Trazer o céu para a terra. A vontade de Deus que está no céu para a terra. Orar não é implorar, amados. Ele quer te dar. Você lembra que ele disse: vocês são pais, vocês são maus em relação ao meu amor. Será que vocês não percebem que eu quero dar? Se um pai quer dar uma coisa boa ao seu filho, muito mais Deus, que é seu pai, quer te dar o que é bom. Quando eu oro, eu não estou colocando Deus na parede. Quando eu oro, eu estou entrando em cooperação com Deus. Eu estou fazendo que a vontade dele se manifeste na terra. Porque a vontade dele é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Eu não preciso convencer Deus para me abençoar. Ele já me abençoou. Ele ama me acumular de benefícios. Eu preciso levantar a escada para que os anjos desçam por ela, trazendo o que já é meu. Onde é que estão? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual na região celestial em Cristo, né? Mas eu moro aonde, irmãos? Na terra. Em Aracaju, não é verdade? Eu moro aqui, e aí a Bíblia traz uma revelação. Como é que eu ligo aqui o que está ligado lá? Como é que eu abro aqui a porta? Como é que eu bato? Jesus disse: ore. Ore. Quando você orar, não se preocupe que você não sabe falar, é seu Pai. Apenas vá falar com Ele, chama Ele de Pai, adora o nome dEle e começa a pedir, começa a bater, começa a buscar. Aleluias, eu não estou implorando, também não estou desabafando a minha incredulidade, mas não estou falando de que a gente não pode contar nossos problemas, não. A gente conta nossos problemas para Deus. Mas você vê que quando Jesus fala sobre necessidade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele fala em fé. É o pão de cada dia, Senhor, me dá o que eu estou precisando hoje, porque amanhã eu sei que eu vou pedir, o Senhor vai me dar. Não é verdade? Se eu tivesse dúvida que alguém ia me dar o que eu preciso para o ano, você acha que eu ia pedir para um dia? Sim ou não?
Se eu tivesse dúvida, amados, eu pedia, não, me dá logo um estoque, porque vai que você falha em cumprir sua promessa. E aí eu estou preocupado que eu não conheço o seu caráter. Você disse que ia cuidar de mim, mas sei lá se você esquece. Então, você me prometeu que ia cuidar de mim, então me dá logo o estoque, para o ano todo. Mas Jesus disse, não, quando você vai pedir por uma necessidade, você pede aquela para hoje. Você vai contar seu problema, mas você vai falar com Ele em fé, sabendo que Ele é seu Pai, que Ele cuida de você. Então orar também não é desabafar incredulidade e dúvida, amados. Nosso Deus é um Deus de fé. Orar é chegar diante do Pai, que você sabe que é bom, e confia no caráter dEle, trazendo a própria palavra, que é a vontade dEle, abrindo aquela porta, levantando aquela escada que liga o céu à terra. E aí o céu vem para a terra, com sua provisão, com seu recurso. A Bíblia diz que nós seremos supridos, não pelo nosso bolso, pelo nosso trabalho, ou pela nossa capacidade, mas diz que é segundo a sua riqueza em glória. Então Deus, o Pai, Ele tem expectativa que seus filhos aprendam a ir no depósito do céu, buscar recurso. A gente não sabe na despensa de casa, quando acabou o arroz ou o feijão do pote. A gente sabe, que é dona de casa, o lugar onde tem mais um pacote de arroz, mais um pacote de feijão. Nenhuma dona de casa, amados, empilha o pacote de arroz e feijão em cima da pia. Ela deixa o pote, sim ou não? Ela deixa mais perto aquela quantidade que ela vai usar sempre, mas ela sabe que tem uma despensa. Amados, a nossa despensa aqui na terra é limitada. Às vezes acaba o que você está precisando. Mas a despensa de Deus no céu é ilimitada. Nessa despensa é o lugar que a Bíblia diz que nada nos falta. Tem tudo que você precisa. Só que eu quero dizer a você que está no céu. Então você tem que ir em fé, buscar em oração o que está no céu e trazer para a terra. E nós vamos aprender. Diga assim, eu não vou faltar nenhuma aula. Nós vamos aprender. Porque a aula de hoje é só para animar você para orar. É só para levantar dentro de você a vontade de orar. Mas depois nós vamos estudar como orar. Os tipos de oração que existem. Quando devemos fazer uma oração, quando devemos fazer outra oração. Como que nós devemos nos mover com Deus nessa terra para que a vontade dele se manifeste. Amém? Agora já está acendendo a vontade de orar. Está com vontade de orar? Amém? Então, glória a Deus. Estamos no caminho certo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, ainda que Deus queira se manifestar, nós temos que ligar na terra. Nós temos que desligar na terra. Nós temos que orar para que a vontade dele se seja feita na terra. Como igreja, nós temos que concordar, interceder e clamar ao Senhor. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem mais para nós esta manhã. Filipenses 4, 6 a 7. Filipenses 4, 6 a 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? É que seus filhos andem em paz. Deus não quer você aflito, Deus não quer você com dificuldade para dormir, precisando tomar remédio para dormir, calmante. Deus não quer você perdendo o sono por causa dos problemas, por causa de ansiedade.
Deus não quer você aflito e sofrendo. Mas embora essa seja a vontade dele, ele não pode simplesmente colocar você nessa condição, sem que você coopere para isso. É a vontade dele, mas como é que eu permito Deus trazer essa paz para a minha vida? Eu permito Deus quando eu apresento a ele as minhas petições, a minha necessidade. A Bíblia está dizendo, ao invés de ficar ansioso, vai orar, meu irmão. Vai falar com Deus. Faça conhecida diante dele as suas necessidades. Amado, será que ele sabe? O Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, será que ele sabe do que eu preciso? Sim ou não? Ele sabe. Ele sabe. Mas existe um poder quando você ora. Qual é o poder? Você está construindo a escada do céu, da terra para o céu. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer que você construa a escada para que Ele possa descer e manifestar o seu poder. Então Ele diz, ainda que eu saiba, eu quero que você apresente as suas necessidades, mas como em desespero, em aflição, ainda que você chegue aflita. Eu acho lindo os Salmos, porque Davi chegava muitas vezes aflito diante do Senhor, mas amados, no final ele tinha uma gratidão nos seus lábios. Pode prestar atenção. Senhor, os inimigos vêm contra mim, Senhor, se levantam contra mim, mas Tu és o meu refúgio e fortaleza. É isso que a Bíblia ensina, amados. Oração não é um lugar para você jogar toda a sua incredulidade, toda a sua dúvida. Não, você vai chegar ao seu Pai sim, trazendo suas necessidades. Mas como é que a Bíblia fala? Ore com oração, com súplica diante de Deus e depois apresente ações de graças. Por quê? Por quê? Porque você conhece o caráter daquele com quem você está falando. Você sabe quem Ele é. Você não está falando com qualquer um. É seu Pai, te ama, e ainda que esteja difícil, apertado, e você esteja passando por uma situação complicada, você sabe que você está falando com aquele que vai resolver a questão. Ele diz, salmista, eu ponho os meus olhos, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O socorro vem. Eu não oro achando que o socorro não vai vir. Eu não oro lamentando, coitadinha, ai de mim, não tem quem me ajude, não. Eu oro dizendo, Senhor, eu preciso de socorro. E obrigado porque o socorro está vindo. O meu socorro vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Ele vem, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem. Eu vou chorar, amados. E é bom chorar nos pés do Senhor. Vai doer por dentro muitas vezes. A gente vai sentir rasgar do coração. Mas a gente vai terminar a nossa petição de necessidade, de aflição muitas vezes, dizendo a Ele, não saindo dali dizendo, não sei como vai ser. Uma hora às vezes o crente falando, ai Deus, o que vai ser de mim, Deus? Não sei o que vai ser, Deus. Não tem ninguém por mim, Deus. Isso não é a escada que liga o céu à terra, não. Isso é só desespero. Nesse tipo de oração, a gente não coopera com Deus para Ele operar. Então a Bíblia diz, chega diante dele, apresentando suas necessidades. Você está ansioso, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou angustiado, Senhor. Tanta pressão, Senhor, essa dificuldade, aquela dificuldade. Pai, o meu coração está angustiado, o meu coração está ansioso. Eu estou apresentando minhas petições, isso, aquilo está faltando, mas eu te agradeço porque o Senhor cuida de mim. Eu te agradeço, Tu és o meu pastor. Senhor, Tu és o meu socorro. Tu és a minha fortaleza. Senhor, Tu és o meu ajudador. Senhor, o Senhor é bom. O Senhor não vai me desamparar. Eu não estou sozinho. Amados, e aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. Quando a gente ora segundo Deus, segundo a Bíblia, não segundo a religião, segundo o achismo, mas segundo Deus, venha ansioso, meu filho, venha. Venha apresentar suas necessidades diante de Deus, venha. Venha trazer suas petições, venha. Ore, está doendo muito, suplique.
Sabe o que é súplica? É aquela coisa rasgada. Suplique com ações de graças, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele não te deixa só. Amados, enquanto você estiver ali falando com seu Pai, o Espírito Santo que está em você e é seu ajudador, se você não estiver ligada na incredulidade, se você não estiver ligada no desespero, mas ligada em Deus, porque às vezes a gente ora ligado na gente, no problema. A gente ora parecendo que está orando para o problema, não está orando para Deus. Vocês entendem? Eu já passei por isso, acho que vocês também. A gente ora, às vezes, exaltando, parece estar orando para o problema. Problema grande, que problema grande e tal. Mas se a gente se ligar com Deus, às vezes até no meio do caminho a gente se ligar com Deus, você vai ouvir o Espírito Santo falando dentro de você. A palavra dele, lembrando a você, dizendo: eu cuido de você. Eu sou o seu pastor. Nessa hora, é Deus falando com você. Sua boca vai abrir e falar o que o Espírito está falando. Você vai dizer: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor cuida de mim. Quando você lançar a palavra, você está construindo a escada. Vocês estão entendendo? Na hora que sair a palavra pela sua boca, você está levantando a escada e tocando no céu, para que o céu desça para a terra. Quando a gente começa a orar, a gente começa a falar com o Pai, contar nossas aflições a Ele. Eu vou repetir mais uma vez: o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai dizer a você: você é amada, você é amado, você não está sozinho. Ele vai te fazer lembrar de uma mensagem, de um versículo. Na hora que isso acontecer, a sua boca tem que abrir e falar a palavra que Ele falou ao seu coração. Você tem que dizer: Pai, obrigada porque o Senhor me ama. Ainda que pareça que eu estou só, eu não estou só. O Senhor cuida de mim. Quando você fizer isso, amados, ainda que pareça que você está num quarto sozinho, ou num banheiro sozinho, ou em uma cama sozinha, pode ter lágrima no seu rosto, mas no reino espiritual, uma escada é posta na terra que toca o céu. E por ali os anjos descem e sobem, trazendo o que? A vontade do Pai para se estabelecer na terra. E aí a paz, que excede todo entendimento, porque não mudou nada, mas você sabe que agora você está recebendo recurso, a dispensa mudou. Agora você está recebendo recurso do céu. Os seus olhos estão postos naquele da onde vem o socorro. A paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, que a gente vai orar, mas eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5,17. Aleluia. Diz assim: orai sem cessar. Orar, oração é nossa condição como casa de Deus. Oração também é um mandamento na Bíblia. Colossenses 4,12, por favor. Colossenses 4,12 diz o quê? Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amados, uma vida de oração exige esforço. Diga comigo: exige esforço. Amados, orar é uma coisa muito boa e prazerosa, mas acontece que o seu sentimento não vai querer orar, a sua carne não vai querer orar, o diabo não vai querer que você ore. Tudo vai ser contra você, para você não orar. Por isso que a Bíblia diz que esse irmão aqui, Epáfras, ele se esforçava, e não era pouco não, viu?
Ele se esforçava sobremaneira, e não era de vez em quando não, continuamente pela igreja em oração. Porque além desse homem ter que orar por ele, ele ainda orava por aqueles que ele era responsável. Então ele tinha que se esforçar, e muito, para cobrir aquele povo de oração. Mas você, na sua vida particular, ainda que você vá orar só por você ou pelos seus, vai exigir esforço, disciplina. Sem disciplina, a gente não tem uma vida de oração. Não tem. Por que não tem? Porque o diabo vai encher sua vida de coisa, vai encher sua vida de distração, para você não orar. Por quê? Porque se você orar, eis que está posta uma escada na terra que liga ao céu, e não é interesse dele trazer o céu para a terra, irmãos. Ele quer deixar a nossa vida ou nossa família debaixo das obras dele. Mas nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. E para isso eu preciso orar. Jesus disse: ore para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Ore para que o Espírito tenha liberdade para agir na sua casa. Ore para que o Espírito tenha liberdade para agir nos seus. Ore. Esforçando-se muitas vezes. Amados, eu tenho um desafio para a gente como igreja, para vocês. Essa semana, começar 15 minutos. Ó, Jesus pediu 1 hora, mas comece com 15 minutos. 15 minutos, não pegue, em nome de Jesus, aquela oração de vai sair de casa, parece uma reza. Pai, em nome de Jesus, me abençoa, abençoa meu dia, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, me guarda, amém. Não é isso. É um relacionamento. Amados, pegue um horário no seu dia. Acorde 15 minutos mais cedo. Ou pegue um horário que você acha que você está acordado, porque também domingo não adianta. No meio do dia. Amados, quando a gente quer orar, a gente arranja o tempo e o lugar. Ah, tem muita gente lá em casa, vai no banheiro. Não tem problema não. 15 minutos. Separe. Ah, eu já faço mais do que isso, irmã. Não tem problema, então avance mais 15 no seu tempo. Mas quem ainda não tem uma rotina de oração, 15 minutos. Não precisa, se quiser dobrar o joelho, dobre, não é obrigatório. Se quiser levantar a mão, levante. Mas chegue ali, naquele lugar, e invoque o nome do Senhor. Diga: Pai, meu Pai, eu vim orar. Eu vim falar com o Senhor. E primeiro eu quero te dizer que tu és santo, que tu és bom. Depois, Pai, estou precisando te pedir algumas coisas. A minha vida está assim, assim, assim. Ó Pai, eu não vi mudança ainda, mas eu te agradeço, porque o Senhor é fiel. Amados, você vai gastar os seus 15 minutos. E seu dia, a sua semana vai mudar extraordinariamente, porque você ergueu a escada e permitiu que o céu viesse à terra na sua vida. A Bíblia diz que Epáfras se esforçava. Amados, vai vir coisa. Quem é mãe, menino vai chamar, telefone vai tocar, vai apitar o WhatsApp. Ah, tanta coisa vai acontecer para tirar você da oração. Desliga o celular, desliga o WhatsApp. Pega a hora que o menino está dormindo. Se esforça para promover esse lugar na sua vida de oração. Porque é necessário. É necessário. Porque eu sei que você não quer viver nessa terra e chegar lá no céu e ver sua despensa cheia e você não usou nada. Apenas porque não tinha por onde os anjos descerem para trazer o que Deus tinha para você. No céu, para a terra. Apenas porque a gente não pediu, apenas porque a gente não bateu, apenas porque a gente não buscou, a gente não desfrutou do que Deus tinha. Não, a gente não quer isso. A gente quer viver o céu na terra. A vontade dele na terra. Então, 15 minutos. Se você quiser dar um upgrade nesse seu tempo com Deus, aí você lê mais 15 minutos de Bíblia. Depois dos seus 15 minutos de oração. E essa meia hora vai mudar. Não é só a sua vida hoje, não. É o seu destino, o seu futuro. Porque lembra de Jacó?
Quando a escada estava posta, tinha consolo, conforto, provisão, mas também ele ouviu a respeito das promessas que Deus tinha para ele e para a descendência dele. Vá, por favor, agora em Lucas 18:1. Estamos quase encerrando e vamos ter um tempo de oração. Lucas 18:1. Amados, Jesus disse assim, né? Pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-lhe-á, buscai e achareis. Se houver demora em eu bater, haverá demora no céu abrir? Sim ou não? Sim. Se houver demora em eu buscar, haverá demora em eu achar? Sim. Não porque Deus não quer fazer, mas porque eu demorei em cooperar. Amém? Então esse é o tempo que a gente vai acender, se ligar para essa realidade e ver Deus mudar a nossa vida. Lucas 18:1. Deixa eu abrir aqui também nessa versão que eu gosto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A parábola é uma história fictícia que Jesus conta para a gente entender uma realidade espiritual. E a parábola tem uma moral, né? Qual é a moral da história? O dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Diga assim, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, oração é um dever. Diga comigo, oração é um dever. Amados, Deus tem a expectativa, Ele espera contar conosco na oração. Ele espera contar conosco nesse negócio na terra que Deus tem com o homem. Do homem orar e ele responder. Porque se a gente não orar, ele não vai fazer nada na terra. Algum homem, alguém tem que se colocar na brecha, alguém tem que interceder, alguém tem que orar. Amados, oração é algo tão importante que a Bíblia diz que Jesus é nosso intercessor. Hoje, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, que Ele vive sempre para interceder por nós. Então, o negócio da oração é importante. É algo importante, amados, porque depois de tudo que Jesus fez, Ele veio à terra, Ele se humilhou, se fez servo. Ele morreu na cruz, ressuscitou, 40 dias ensinando os discípulos. Ele ascendeu ao céu, se sentou no trono. Ele enviou o Espírito Santo e agora vive sempre para interceder por nós. Isso é importante. É, na verdade, amados, essencial. Como o ar que você respira. Então, quando o diabo tira da igreja essa realidade de uma vida de oração, ele desconfigura a característica básica de ser casa de Deus, porque Jesus disse, a minha casa é uma casa de oração. Quando ele deixa nebuloso esse assunto, parecendo que oração é algo formal, parecendo que oração é só para aqueles mais santos, é para os apóstolos, é para os bispos. Não, oração é um negócio diferenciado. Não, oração precisa ter um jeito diferenciado. Ele afasta a igreja do seu propósito. A igreja é casa de oração. Quando ele inventa uma história que a oração é um negócio chato, enfadonho. Amados, oração é algo extraordinário, empolgante. Só é difícil até começar, porque o diabo tenta impedir você de começar. Mas quando você começa, é a sua atmosfera, é o seu lugar. Você nasceu de novo para isso. Você se encontra no seu propósito. Você faz sua vida mudar e a vida das pessoas que estão ao seu redor mudarem também. Jesus disse, oração é um dever. É o dever de orar sempre e não
desistir de orar e não deixar de orar. Oração é um dever. E ele continua contando a história. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, veja, eu acho essa parábola linda, já ministrei sobre ela outras vezes. Primeiro eu quero trazer um ponto. Jesus está fazendo uma comparação aqui por contraste. Ele está comparando Deus ao juiz por contraste. Ele está dizendo que Deus vai fazer justiça e o juiz é iníquo, é injusto. Então ele não está comparando por semelhança. Deus não está dizendo o seguinte: crente, você tem que orar muito mesmo, igual aquela viúva orou, porque, está vendo aí, a viúva pediu muito ao juiz iníquo, o juiz nem queria dar, mas deu porque ela insistiu. Não, ele está dizendo assim: se uma viúva, que é uma pessoa que, naquela época, mas a viúva era desprovida de amparo, uma pessoa desprovida de amparo, e insiste com um juiz que é iníquo, ela tem perseverança, porque a parábola é sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Ela tem perseverança, ela insiste, porque ela acredita que vai conseguir, que vai receber. Se uma viúva desamparada, diante de um juiz iníquo, ela consegue ser perseverante, ele está dizendo: porque o meu povo, cadê a fé do meu povo? Porque ele fala de fé no final. Porque o meu povo não ora. Eu sou um juiz justo, eu faço justiça. Eu não demoro em responder. Jesus disse que Deus responde depressa. Mas será que ele vai encontrar fé na terra? Para orar, irmãos, fé para orar. Porque ele fala de oração e fala depois de fé. Porque não adianta a gente conhecer os versículos todos da Bíblia e saber muito sobre fé se a gente não ora. Porque o jeito de estabelecer o céu na terra é pegando essa palavra que você conhece e essa fé que você tem, declarando ela diante da circunstância, diante de Deus, apresentando petições e orações e súplicas ao Pai. Mas a gente desiste, a gente esmurece. Então Jesus disse: preste atenção, filho, preste atenção, filha. Uma viúva é desprovida de todo amparo. Você não. Você é filho. Você não vai diante de um juiz iníquo, você vai diante do seu pai. Ela é viúva, você é filho, você é filha. O juiz é iníquo, seu pai é justo, ele faz justiça. Preste atenção. Mas mesmo assim a gente desiste, a gente esmurece, a gente deixa de orar. Mas ela não, ela perseverou até receber. Então Jesus está chamando os discípulos, chamando o povo dele a perseverar em oração, porque a nossa condição diante daquele que a gente pede é muito boa, amados. Porque ele é nosso Pai, porque ele é justo e porque ele faz depressa. Diga, é depressa. Não é demorado. Parece demorado, sabe por quê? Porque no dia da aflição, um dia parece 1000. Quem já viu isso? Eu já vi. Quando a gente está passando por um problema, parece que ele nunca vai terminar. Se a gente olhar para ele com os olhos errados, a gente vai dizer: isso nunca vai acabar, parece que é para sempre.
Mas Jesus quer que você saiba que quando você ora, a resposta está vindo depressa, rapidamente, depressa, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer justiça na sua vida. E o que é justiça? É a vontade dEle estabelecida na sua vida, assim como ela é feita no céu. Mas a justiça vem para aqueles que clamam de dia e de noite. Ainda, embora pareça, Senhor, parece que está demorando, mas eu conheço o teu caráter. Eu sei que o Senhor vai agir depressa. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Efésios 6:18. Eu não vou, provavelmente vou começar daqui semana que vem. Mas eu só quero ler com vocês para terminar. Vamos ler do 10, acho que dá tempo. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está terminando a carta e está dizendo assim: amados, se tem alguma coisa a mais para dizer a vocês, é que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do poder do Senhor. Se revistam de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nosso inimigo não é carne ou sangue, não é seu marido, não é seu patrão, seu inimigo. Seu inimigo é o diabo e forças que tentam dominar esse mundo tenebroso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amados, esse texto aqui, muita gente conhece e usa. Eu lembro que quando eu era bem mais nova, no Evangelho, me ensinaram a acordar de manhã cedo e vestir a armadura. Então é para eu dizer, estou colocando o capacete da salvação. Agora eu estou colocando a couraça da justiça. Estou calçando os meus pés na preparação do Evangelho da paz. Passado o tempo e conhecendo mais a Deus, eu fiquei me perguntando por que as pessoas ficam vestindo o tempo todo, ou por que elas tiram essa armadura, né? Porque se tem que vestir é porque tirou, né? Na verdade, a gente não precisa estar vestindo, porque a gente não deve tirar. E também, amados, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, mística. Essa palavra fala de realidades espirituais. E a Bíblia diz que a gente se cinge com a verdade é a palavra. Você se veste da verdade. A Bíblia diz que você se veste da couraça da justiça, que era como se fosse um escudo no corpo, né? E o que é a couraça da justiça? É a consciência de que você é a justiça de Deus. Porque muitas vezes o diabo vem com um ataque, trazendo condenação. E você tem que saber que você foi perdoado, que você foi lavado, que o sangue de Jesus te cobriu de todo pecado, que não há condenação pelo que está em Cristo Jesus, que Deus já se esqueceu do seu passado. Você é santo e purificado em Cristo Jesus. Então também é consciência de uma verdade bíblica, da palavra de Deus.
A Bíblia diz que você deve calçar o pé com a preparação do Evangelho da Paz. O que é que significa isso, irmã? Significa que você tem que ter a consciência de onde você andar, você deve pregar o Evangelho. Por quê? A Bíblia diz que nós temos um ministério, o ministério da reconciliação. Então eu tenho que andar nessa terra, por isso que eu calço meus pés, sabendo que onde eu estiver, Deus vai me usar para falar do amor dele para as pessoas. E aí eu embraço o escudo da fé para poder apagar todos os dados inflamados do maligno. Como é isso, irmã? A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que fé é crer e falar com a boca. Então eu estou vigilante, eu estou atenta. Quando vem os dados, quando vem as insinuações de Satanás, o diabo vem no meu ouvido e diz: você não presta. Eu vou ficar calado? Eu vou levantar o escudo da fé, eu vou falar a palavra a meu respeito. Eu sou nova criatura, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou menina dos olhos do Senhor, eu sou amada do Pai. Não vai dar certo o que você vai fazer. Eu vou dizer, tudo que eu colocar as mãos do meu Pai vai abençoar. Ele me faz prosperar, Ele me dá força para adquirir riqueza. E assim, amados, eu levanto o escudo da fé e eu apago os dardos inflamados do maligno. Não é místico. É simplesmente a aplicação da palavra na sua vida, no seu cotidiano. E a Bíblia diz: tome o capacete da salvação. Mantenha a sua mente guardada. A sua mente, amados. Quantos pensamentos malignos na vida dos crentes. Por quê? Porque ele não guarda a mente. Ele deixa aberto para tudo. O pensamento vem e viaja no pensamento. Não, a Bíblia diz no que a gente deve pensar. A gente deve pensar no que é puro, no que é santo. A gente deve pensar no que é agradável a Deus e a sua palavra. Concorda com a palavra. Então, se vem um pensamento e não vem só para você, não. Quantas vezes eu já pensei eu morrendo e você também? Quantas vezes vinha aquela: será que vão chorar por mim? Amados, pensar em morte, pensar em acidente. Está repreendido em nome de Jesus. A sua vida, a sua mente não foi feita para pensar nisso, não. Enquanto você guarda, você alimenta isso, você mantém esse pensamento na sua cabeça, você não está colocando o capacete da salvação. Você tem que manter na sua cabeça os pensamentos de Deus a seu respeito. E dizer: não, eu rejeito esse pensamento. Eu vou viver muitos anos. Senhor, obrigado porque o Senhor me guarda a minha entrada, a minha saída. Estou chegando lá, viu? Só um momentinho. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que a gente deve ter na nossa boca. Porque a espada fica na boca. É o lugar da espada, né? No braço. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver Jesus se manifestando para João. E a espada sai da boca dele. Porque a palavra sai da nossa boca. Mas o que eu quero chamar a atenção aí é o seguinte: o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Amados, muitas vezes eu achava que com toda oração era somando mais oração. Faça isso tudo e ore também. Mas essa palavra aqui, no original fala do instrumento pelo qual você vai fazer aquelas coisas. Vocês estão entendendo? É através da oração que você se fortalece no Senhor. É através da oração que você se mantém consciente da sua realidade espiritual. Porque essa armadura é simplesmente uma realidade espiritual na qual o crente vive. É através da oração que você se mantém consciente dessa vestimenta espiritual que você tem. Sem oração não adianta você ficar fingindo que está colocando bota, colocando capacete, colocando couraça. Isso é misticismo. Através da oração, de toda oração e súplica, é a forma como Deus tem para que a gente tenha consciência da nossa realidade espiritual. Orando, ficando atento em todo o tempo e vigiando com perseverança. Porque se a gente não se esforçar, a gente vai fazer na segunda e na terça esmorece. Mas diga assim comigo: eu vou perseverar, eu vou orar e eu vou experimentar ser fortalecida no Senhor e perceber as armaduras
que Ele já me deu. Eu vou andar nessa realidade, na realidade de destruir as obras do diabo, de resistir às setas do diabo e vencer o meu inimigo em todo o ardil lançado contra mim. Amém. É com oração. Vamos ficar em pé.